meus queridos, tudo bem? Antes da gente começar esse vídeo, já deixe seu like, tudo bem? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e faça comentários aí, né? Se caso vocês gostarem, por favor, compartilhem o vídeo e ajude o canal a crescer cada vez mais. Aqui quem fala é a professora Elisângela de História e hoje nós estaremos dando início falando sobre a economia da América Portuguesa, tá? Que nem vocês estão vendo, esse vídeo ele vai ser dividido em duas partes. Essa primeira videoaula vai ser falando, né, sobre a parte 1. Vamos focar apenas a economia do período do pau-brasil e do açúcar. Tudo bem? Antes da gente já começar a falar sobre isso, a gente tem que, né, lembrar algumas coisinhas aí que eram características da economia colonial. No período da época moderna, tinha o sistema, né, que a gente vai dizer que era a colônia e metrópole. Tudo que a metrópole ela necessitava, ela retirava da sua colônia, né? Nesse caso, o Brasil, ele era colônia, né, de Portugal. Portugal era a metrópole. Então, tudo que a gente tinha de mais, né, importante aqui, a gente acabava mandando, né, para nossa metrópole. Nesse caso, eu coloquei essa imagem aí ao lado, referente a esse sistema, né, que a gente vai dizer que era o sistema colonial, a gente vai ter 3 ciclos econômicos, que vai ser o pau-brasil, né, a cana-de-açúcar e o ouro. O café, ele já não entra nessa característica, mas ele entra também, né, como sendo um dos ciclos econômicos bastante importante aí da história do Brasil. Que nem eu já citei para vocês, esses ciclos, eles ocorreram ao longo da nossa história. Mas uma coisa eu quero deixar bem claro aqui para vocês. Não é porque teve o auge de um ciclo, por exemplo, né? No caso ocorreu com o ciclo do açúcar, e depois vai vir a mineração, não é que simplesmente acabou-se, né, a plantação de cana-de-açúcar, ninguém produz mais nada, e a gente finalizou e vamos só focar na mineração. Não, gente. Temos que deixar isso daqui bem claro, que esses ciclos, eles ainda permanecem até os dias atuais, tá? Mas ele teve um período de grande auge, que é o que eu vou estar explicando para vocês aqui nessa videoaula, tá? Não podemos esquecer, né, que uma das características aí da economia colonial, ela tinha um caráter predatório. O que é um caráter predatório? Simplesmente a gente só vai retirar tudo aquilo que a gente acha de importante e a gente não vai ter, assim, preocupação nenhuma simplesmente de fazer o quê? Preservar ou repor, né, vamos dizer assim, esses produtos, né? Que nem no caso ocorreu aí com o próprio pau-brasil, que praticamente, gente, a nossa Mata Atlântica, ela quase foi disseminada e o pau-brasil, ele quase foi extinto, né? Literalmente. Porque esse caráter predatório, ele foi muito constante, né? Então, a gente observa que durante o período colonial não teve muita essa preocupação. E muitas terras, né, até durante a produção da cana-de-açúcar, acabaram se tornando, vamos dizer aí, improdutíveis, de tanto que se houve aquela exploração sem qualquer tipo de cuidado, né, da terra. Então, a gente consegue observar aí esse desgaste também, tá? Isso, gente, no período colonial. A gente sabe que hoje em dia a gente tem muita essa preocupação, né, com a questão da preservação, né? Às vezes, quando se retira, né, muitas árvores de um lugar, a gente faz a replantação. Então, realmente, assim, tem um cuidado maior nos dias atuais, né? Outra característica também que não podemos esquecer, gente, era que se utilizava-se muito o trabalho escravo, tá? O trabalho escravo, ele tanto poderia ser indígena quanto, né, o trabalho africano. Mas uma coisa eu quero deixar bem claro, né? Que a gente, né, o pessoal daquela época acabou se observando que acabavam não compensando muito, vamos assim dizer, se utilizar a mão de obra indígena, porque tinha que estar caçando, né, esses indígenas no interior do território e muitos tinham esse medo de adentrar o interior do Brasil. E não só por isso, começaram a observar que o indígena brasileiro, ele não tinha essa característica de trabalhar na agricultura, porque quem trabalhava era a mulher, não o homem, né? E a gente consegue observar que esses, vamos dizer assim, colonizadores, a principal característica deles vai ser tentar sempre conquistar esses índios, homens, né? Então, aos poucos acabou se substituindo essa mão de obra pela mão de obra, né, africana escrava, tá bom? E só para vocês terem uma ideia, né, hoje estima-se que entre o ano de 1531, que vai ser quando, né, vai começar a vir, vamos dizer assim, os primeiros povos realmente para colonizar o território brasileiro,
lembrando lá com Martim Afonso de Souza, né? Até o ano de 1855, a gente observa aí que o Brasil, gente, ele recebeu, né, em torno aí de 4 milhões de escravos africanos. Gente, vocês têm ideia? 4 milhões de escravos africanos. Era muita gente mesmo. Então, assim, praticamente a sociedade brasileira, ela era composta majoritariamente de escravos. Tá bom, turma? Então, bora aqui, né, falar sobre esses ciclos econômicos aí. O pau-brasil. Que nem a gente consegue observar, o pau-brasil, né, ele teve o seu auge entre o ano de 1500 e 1532. Ele vai ser o primeiro produto a ser explorado, até porque, que nem a gente consegue observar, quando os europeus chegaram aqui, eles tinham como principal objetivo encontrar o ouro. Como eles não encontraram ouro, eles observaram que tinha essa madeira, né, que era avermelhada, que ela produzia essa tinta e que era muito valorizado lá na Europa, até para poder fazer, né, a tinturaria de tecido. E isso vai ser algo muito importante, né, e vai fazer com que esses europeus, eles acabam fazendo um sistema, né, de escambo. O que é escambo? É você fazer troca. Então, esses europeus, eles chegavam, né, convenciam os indígenas a fazer o escambo, esses indígenas entregavam toras de pau-brasil, tá? E em troca eles recebiam as famosas bugigangas. Então a gente fala espelho, pente, às vezes algum ornamento, entre outras coisas mais. Mas não podemos deixar, né, de levar em consideração que para os indígenas, aquelas árvores, né, elas não tinham valor nenhum, até porque eles tinham muito em abundância. E quando eles viam aqueles objetos diferenciados, eles consideravam de muito mais valor. Então temos que sempre, né, pensar com a cabeça da época, literalmente, tá? Então os nossos indígenas, eles não eram, vamos dizer assim, inocentes nem foram enganados. Eles simplesmente receberam aquilo que eles achavam interessante, tá bom? Essas toras de madeiras, elas eram guardadas em feitorias. Essas feitorias, gente, elas nada mais eram como se fossem grandes galpões, né, grandes armazéns, em que esses pau-brasil, eles ficavam ali guardados, esperando as embarcações portuguesas chegar, né, para simplesmente fazer o quê? Para ser embarcado e levar para a região da Europa. O pau-brasil, gente, muita gente acha que era só, né, explorado a sua tinta para poder fazer essa coloração de tecido, mas a madeira também ela era muito utilizada, gente, principalmente para fazer os próprios navios e além de navios também fazer os móveis, né? Então assim, do pau-brasil se aproveitava-se tudo, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, né? O rei de Portugal, ele vai dar a concessão de monopólio, né, para alguns, vamos dizer assim, empreendedores da época, tá? E em troca, ele cobrava, né, vamos dizer assim, uma quantia absurda anual, né? Então ele dava concessão de exploração, mas ele recebia um dinheiro muito grande através disso e os próprios impostos também que lhe eram devido. Só para vocês terem uma ideia, né? O primeiro a receber a concessão de exploração do pau-brasil aqui vai ser um cristão novo chamado, né, Fernão de Noronha. Olha aí, gente. Então, a ilha hoje que a gente conhece, lá na região de Pernambuco, chamado Fernando de Noronha, ele é em homenagem a esse primeiro explorador, né, vamos dizer assim, do pau-brasil. Então, assim, vai entender cabeça de BR, né, gente? Porque um cara, assim, que desmatou tanto a nossa Mata Atlântica e hoje a gente ainda tem essa capacidade ainda de deixar aquela ilha lindíssima em homenagem a esse sujeito. Mas, né, continuando aqui, só para vocês terem uma ideia, gente, a extração do pau-brasil ela foi tão extensa, que ela praticamente chegou a quase ser extinguida. Isso nós estamos falando apenas em 32 anos de exploração. Já imaginou se continuasse, né, esse extrativismo aí desordenado? Como é que teria ficado as nossas matas, né? Bem triste isso daí. Preocupação da época, vamos replantar, vamos tentar um cuidado, vamos pensar, não tiveram, não vão pensar nessa característica, simplesmente eles vão fazer o quê? Continuar desmatando sempre, tá? A produção açucareira, ela vai surgir em meados de 1532, né? Por que vai surgir em meados de 1532?
Por um simples motivo, tá, gente? Durante esse período, observou-se que outras nações estavam invadindo o território brasileiro, entre essas nações, os próprios franceses. Então, o rei de Portugal, ele vai começar a falar o seguinte: temos que colonizar o Brasil, porque se a gente não colonizar o Brasil, nós vamos perder esse território. Até porque a gente sabe que os franceses eles já estavam explorando o pau-brasil há muito tempo. Então, por esse motivo que vai começar a colonização aqui no Brasil, e através da colonização do Brasil é que vai ser implantado, né, a produção da cana-de-açúcar. Até porque os portugueses, eles já faziam essa produção da cana-de-açúcar na região da Ilha da Madeira e do arquipélago de Açores. Bem, turma, como vocês já sabem, né, a produção açucareira aqui no Brasil, ela vai sofrer assim, um reverso muito grande porque precisava-se de um grande investimento. E era algo que o governo português ele não queria fazer. Por esse motivo, o governo brasileiro ele vai acabar criando as famosas capitanias hereditárias e vai dar, né, para aqueles donatários com o objetivo de fazer com que eles viessem, né, e começassem a explorar e investir nessas regiões. A gente sabe que a produção açucareira aqui no Brasil, apenas a região de São Vicente, né, que pertence a Martim Afonso de Souza e a região de Pernambuco, né, elas sim vão acabar prosperando porque vão receber esses incentivos econômicos, né? A gente sabe que a região de Pernambuco ela vai levar uma vantagem muito maior que São Vicente, até porque Pernambuco, o solo, né, de Massapê, ele era muito mais propício para essa produção, né, comparando a região de São Vicente. Além disso, geograficamente falando, né, Pernambuco estava muito mais perto da Europa e por esse motivo, economicamente, esse açúcar acabava se tornando muito mais barato de chegar nessa região do que o próprio açúcar, né, da região de São Vicente. Então, por esse motivo, Pernambuco, ele acabou superando, né, a região daqui do litoral sul, né, de São Paulo. E só para vocês terem uma ideia, Pernambuco, até os dias de hoje, ela ainda é uma grande produtora açucareira, tá? Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui para vocês era que no Brasil produzia-se, né, o açúcar bruto, né? E quem era responsável por fazer o refinamento e o transporte e a revenda desse açúcar, né, refinado, eram os holandeses. Então, os holandeses, eles tinham uma parceria aí, né, com o governo português. Claro que eu já falei sobre isso, aqui no meu canal tem uma videoaula falando sobre os holandeses aqui no Brasil. Vai chegar um período que, né, Portugal, ele vai acabar se unindo, né, à Espanha, na famosa União Ibérica, e os espanhóis com rixa dos holandeses simplesmente vai, vamos dizer assim, desfazer esse negócio que os portugueses tinham. Então, os holandeses vão acabar invadindo, né, principalmente a região Nordeste, né, e eles vão acabar ficando nessa região em torno de 20 anos. E claro que quando esses holandeses eles forem expulsos desse território, eles vão acabar levando consigo mudas, né, da cana-de-açúcar. Então, quando eles levam essas mudas de cana-de-açúcar, eles acabam plantando nas suas colônias. E isso faz com que o açúcar, gente, só para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil acabe entrando em declínio, porque nós não tínhamos, né, essa técnica de refinar e nós também, vamos dizer assim, não tinha esse conhecimento desse mercado exterior. Então, só para vocês terem uma ideia, né, claro que o açúcar ele vai acabar entrando em declínio em meados de 1654. Mas quando a gente fala, né, que o açúcar ele entrou em declínio, não quer dizer que a produção dele de fato finalizou-se, que não existe mais. Pelo contrário, vai continuar sim tendo essa produção, mas não tão em grande escala que nem se era vista, né, durante o período em que os holandeses eles estavam aqui na nossa região e até mesmo antes dessa invasão holandesa. Tudo bem, turma? Uma coisa, né, que eu não posso deixar de falar para vocês, né, que eu vou estar citando mais isso daí na parte 2, né, falando sobre a economia do Brasil colonial, é sobre a expansão da pecuária, tá? Então, durante esse período, a gente já vê que a pecuária, ela vai ter como é que eu posso dizer assim para vocês, uma importância muito grande, porque o boi em si, ele precisava
ele era muito utilizado, para falar a verdade, nos engenhos, né? Então, para você poder movimentar moenda, para você poder transportar esse açúcar até os portos, né? Vamos dizer assim, essa própria pecuária era responsável por fornecer carne, por fornecer o couro. Então, assim, realmente, né, vai ser um legado muito importante a pecuária. Mas uma coisa que eu não posso deixar de citar para vocês, que é por conta dessa expansão que estava tendo, né, da faixa litorânea da produção de açúcar. Então, essas fazendas de gados, elas vão ser, vamos dizer, vai ter um decreto real dizendo que é proibido, né, ter fazenda de gados na região litorânea. Então, por esse motivo, grande parte dessa pecuária, ela vai acabar se expandindo para o sertão do nosso território brasileiro. Então, grande parte aí da pecuária, ela vai ser responsável até de ultrapassar o Tratado de Tordesilhas. Mas isso eu vou deixar para contar para vocês mais, né, no vídeo 2. Não podemos deixar de falar, né, como que era a sociedade brasileira, né, do período do açúcar. A gente vai dizer que era uma sociedade patriarcal, né? Era mais ou menos assim, era dividida em senhor de engenho, né, o dono do engenho, aquele realmente, o que tinha grana, né? Então, qual é a principal característica? Tem que ser homem, branco, né, de característica europeia e rico. Essa era a sociedade patriarcal, ele que estava no topo. E quem estava abaixo, né, disso daí eram os escravos. Claro que quando a gente coloca dessa forma, né, tipo no preto e no branco, a gente acaba se distinguindo de outras partes da nossa sociedade, que nesse caso tinha-se também, né, o homem muitas vezes branco, mas era, vamos dizer assim, de uma ascensão social um pouco, vamos dizer assim, inferior, e também tinha os mestiços aqui no nosso território brasileiro. Mas, né, a mentalidade dessa época era mais ou menos isso. Ou você era o senhor do engenho, ou você era o escravo. Então, nesse caso, a gente vai falar que é uma sociedade patriarcal. E essa sociedade patriarcal, gente, em algumas regiões do Brasil ainda permanece, em que o homem é ele que manda em tudo e em todos, e, né, que nem eu acabei de citar para vocês, aquele que não se caracteriza nisso simplesmente tem que ser submisso, tá? Então, literalmente, até em meados do século XVII, essa era a principal característica da sociedade brasileira. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, deixe seu comentário aí. Não esqueça de deixar um like, tá? Compartilhe o vídeo se você achou bacana. E, se caso você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, tá? A gente se vê, né, no próximo vídeo, que eu vou estar dando continuidade, tá? Falando sobre a economia brasileira, parte 2. E aí, a gente vai focar sobre mineração e pecuária aqui no Brasil, tá? Até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau, turma!